Carla. Olá a todos que estão chegando, muito obrigado, obrigado pela presença. Nos ajudem, pessoal, a ajudar a mais pessoas a se libertarem. Essa é a nossa missão e vocês também fazem parte disso. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar então hoje sobre o princípio das reedições de padrões e crenças limitantes. A pergunta que eu tenho é o seguinte: vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês entendem sobre reedição? Não sei se vocês já ouviram em outro local, talvez mais eu do que outras pessoas falando sobre essa reedição de padrões e crenças limitantes. Então, para que nós possamos entender, vamos entender o que é uma reedição. Para que nós entendamos, então, qual é o conceito de reedição, nós temos que entender o seguinte. De acordo com diversas teorias, e uma delas que eu gosto muito do Dr. Augusto Cury, diz que nós temos um biógrafo da memória que ele é automático no registro da nossa vida, no registro da realidade, através dos nossos 5 sentidos. Então, independente de nós querermos ou não, quando nós abrimos os olhos, seria, fazendo uma alusão a uma câmera, seria uma câmera que automaticamente está gravando. Quando nós abrimos os olhos, porque quando você pega o seu smartphone ou uma câmera, você tem a opção de focalizar e dizer gravando ou não gravando, só olhando sem gravar, certo? Sejam bem-vindos, boa noite, obrigado pela presença. Então, quando você abre o seu celular ou uma câmera, mais uma vez, você tem a opção de apertar gravar ou não gravar, apenas ficar olhando lá sem gravar, certo? Então, na mente humana, isso não existe. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Olá, boa noite, obrigado. Então, na mente humana, não existe essa possibilidade do tipo assim, não, eu quero visualizar, mas não quero gravar isso. Ou seja, o registro de tudo aquilo que nós experienciamos pelos 5 sentidos, ele é automático. Principalmente os 5 sentidos, mas em alguns casos o visual se destaca muito, né? Então, o auditivo e visual principalmente. Então, é um registro automático que cria a tua memória. E claro que no decorrer do dia, o cérebro elege aquilo que vai para a memória de longo prazo, compactando e formando esse eu, e é aquelas coisas que mais se destacaram no índice de evento do dia. Índice de eventos do dia. Só que tem uma coisa interessante. Não existe a possibilidade de você realmente dizer, não quero gravar isso, e também outro mito, outra coisa, que a ciência prova, a ciência, os psiquiatras e outros profissionais aí da área psíquica, e principalmente a neurociência. Outra coisa que é mito, né? Eu quero deletar da minha mente isso. Quem de vocês já ouviu falar disso? Eu quero deletar. Não, aconteceu algo péssimo, eu quero deletar da minha mente. Olha, em primeiro lugar, não existe essa possibilidade de deletar nada, tá? Não há essa possibilidade. Ou seja, quando você abre os teus olhos, quando você acorda, e às vezes quando você está dormindo, tá? Porque quem de vocês aí tem sonhos, está dormindo e está registrando igual os sonhos, e depois quando acorda, fica pensando no sonho que teve, sejam bons ou ruins, não é? Ou irrelevantes. Então, o cérebro, ele está sempre registrando tudo que você faz, ok? Tudo. E ele é automático esse processo, ok? Então, essa ideia que se pratica aí, não, eu quero deletar da minha mente, não, eu quero deletar isso aqui. Isso foi tão ruim, eu quero deletar isso do meu passado. Isso não existe. Não há essa possibilidade de deletar nada, tá? Só tem um jeito de deletar, é a pessoa arrancar um pedaço do cérebro, tá? Eu já ouvi outras, até tem outras formas, entendeu? Que eu nem vou falar aqui, existem algumas situações que eu ouvi falar de alguns médicos aí, de alguns profissionais da área da saúde, que existem medicamentos que fazem algumas coisas semelhantes a essas com um propósito bem específico, principalmente quando a pessoa tinha problema com dependência química, tá? Mas fora um acidente vascular cerebral, um acidente que a pessoa perdeu massa encefálica, ou ela abrir a cabeça e tirar um pedaço do cérebro, e talvez, como eu falei, essas outras possibilidades de medicação, não existe essa possibilidade de deletar nada, não existe. Então, quando você experiencia a realidade, o teu biógrafo, através dos teus 5 sentidos, automaticamente ele registra aquilo no seu cérebro. Então, se não existe a possibilidade de nós deletarmos nada, como é que nós lidamos com essa situação? Como é que nós lidamos com as situações traumáticas, com as situações
que nos incomodam, com as coisas que nos tiram a paz, com as coisas que nos atrapalham. Como é que nós lidamos com isso? Nós lidamos através do que nós chamamos de reedição. Nós reeditamos. Quando nós falamos de reedição, nós podemos ressignificar e nós podemos também reeditar. Quando nós falamos de ressignificação, seria o seguinte, por exemplo, ter uma interpretação mais promissora sobre aquele evento. Olha, vem cá, não foi legal aquilo que aconteceu, foi péssimo, foi ruim, mas o que aquilo me traz de aprendizado? O que eu posso tirar de lição disso? Como eu posso interpretar isso de uma forma que me gere mais recursos? Quais as perguntas melhores que eu posso fazer para poder interpretar esse evento de uma forma mais fortalecedora, para que esse evento sirva para compactar um eu mais saudável e com mais recursos, por exemplo, né? Então, nós podemos reinterpretar. A pergunta-chave é: o que isso me trouxe de aprendizado? O que essa situação me mostrou? O que eu posso aprender disso, né? E esse reframing, essa ressignificação, não a reedição ainda, já vamos lá. Essa ressignificação, por exemplo, quer ver uma coisa? Vou contar uma situação para vocês. Em diversas situações, algumas pessoas têm situações péssimas, né? Por exemplo, a pessoa perdeu emprego, né? Perdeu emprego ou perdeu um relacionamento, alguma coisa do tipo. Aí, algumas pessoas, por não terem recursos, por não terem uma boa autoestima, por uma série de crenças que muitas vezes são limitantes, o que elas podem fazer? Elas podem experienciar aquela situação do famoso estado sem recursos. Ah, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? E agora? Como é que, né? O que eu vou fazer? E agora? E coisas desse tipo. Aí nós temos, sim, uma das formas de reeditar isso é através desse reframing, né? Que é a forma mais simples. Que é a forma em que, por exemplo, a pessoa perdeu um relacionamento. Aí você diz assim para ela, não, mas então, isso é péssimo. Não, não é não. Na verdade, você agora amadureceu o suficiente para saber exatamente o que é que você quer de um relacionamento para encontrar verdadeiramente uma pessoa que ame você, por exemplo. Isso é um reframing. Ah, eu perdi meu emprego. Não, na verdade, o que aconteceu foi que você ficou liberto de alguma coisa que você talvez não fosse o melhor para você e agora tu tens a possibilidade de procurar algo muito melhor. E eu posso ajudar você. Né? Teve uma situação bem interessante uma vez, que eu já tive diversas, mas essa me chamou muita atenção, para vocês verem o quanto uma simples ressignificação pode mudar a vida de uma pessoa. Teve uma menina uma vez que ela era uma jovem, adolescente, achava que ia casar com um rapaz, 16 aninhos, 16 para 17. Aí esse rapaz largou dela e ela não queria mais comer, ficou em cima da cama e quando ela levantou da cama, né? Ah, sim. Oi, Sidney. Não, assim, ontem foi às 20, sempre é às 19. Hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer um pouquinho mais cedo e começamos sempre às 19. Daí, ontem foi às 20, mas hoje voltou para 19. Aí que tá. Eu até pergunto para vocês, pessoal, qual é o melhor horário para vocês? É 19 ou 20? Para mim poder organizar aqui. É que nem todos os dias eu posso às 20, porque eu tenho outros compromissos à noite, então às 20 aperta um pouco. Alguns dias eu posso, outros eu não posso. Quarta, por exemplo, eu não posso às 20 horas. Sexta também não, entendeu? Então, por isso que eu tenho oscilação. Né? Talvez o melhor fosse sempre manter as 17 horas. Então, normalmente, às 20 é melhor, né? Então, mas só que aí que tá. Tem dia, às 20 é melhor. Eu acredito que às 20 para a maior parte das pessoas é legal. A Graziela falou às 17. Eu acredito, sem dúvida alguma, que 20 seria até melhor para a maior parte das pessoas, que ficam mais descansadas. Entretanto, eu também tenho outros compromissos à noite e nem sempre eu posso às 20. Só se for variando um dia, né? Por exemplo, quarta e sexta às 17 e os outros dias às 20, por exemplo. Tá bom? Mas, continuando então, muito obrigado mais uma vez pela presença. Ok, obrigado, Sidney. Obrigado, Graziela, a todos que contribuíram aí com essa resposta. Mais uma vez, pessoal, se vocês quiserem nos ajudar a libertar ao maior número de pessoas possível, por favor, pegue aquele aviãozinho e compartilhe essa live, porque muitas pessoas precisam de ajuda. Bom, vamos lá. Então, deixa eu contar um caso interessante que aconteceu há algum tempo atrás, que é o seguinte. Teve uma menina, como eu falei, 16 para 17 aninhos, e ela perdeu a pessoa, imagina, uma jovem adolescente, começando a sua vida com uma crença de que não ia encontrar outra pessoa que a amasse e que perdeu o homem da vida dela na adolescência, né? E ela não queria comer, já fazia alguns dias, 2, 3 dias que ela estava em cima da cama, não queria comer, não queria nada. Aí a única hora que ela se levantou, agiu de maneira sem fundamento algum, foi lá e bebeu álcool com o estômago vazio, passou mal, foi para o hospital, só para vocês terem uma ideia.
Aí, e ela estava naquele trauma, não vou, não vou, e a mãe dela desesperada, meu Deus, o que eu faço? Ela não quer levantar da cama, ela disse que perdeu o amor da vida dela e que não sei o quê, e o cara largou dela, estava andando num relacionamento, e essa situação. Aí eu disse para ela o seguinte, para essa mãe, eu disse, usa um reframe. Como assim? Vai lá e diz para ela assim, não, que o que aconteceu com ela, que é uma ressignificação, né? O que aconteceu com ela, na verdade, foi uma libertação, ou seja, ela se livrou de um relacionamento que mais para frente poderia dar problemas e ela poderia estar grandemente frustrada com esse relacionamento, entenderam? Então, o ponto em questão aqui é o seguinte, quando a mãe dela disse isso, olha, minha filha, o que aconteceu foi maravilhoso, o que aconteceu foi uma libertação. Agora sim você está preparada para conhecer a pessoa que verdadeiramente vai amar você e fazer você feliz, entendeu? Aí ela falou aquela informação, poucos minutos depois, aquilo trabalhando na mente dela, trabalhando, levantou, foi lá, comeu, bebeu. Quer dizer, é um reframe, tá? Então, uma das formas de você reeditar algo é através de uma ressignificação, desse reframe. Mas existem outras formas, tá? E quando nós falamos de reedição, nós estamos falando principalmente de sinapses neurais, nós estamos falando desse registro automático da memória, nós estamos falando de como nós damos significado à realidade através dos nossos filtros e através dos nossos sentidos. Entendam o seguinte, pessoal, mente e corpo formam um único sistema, certo? Mente e corpo formam um sistema integrado. Então, como nós falamos em outras lives, você altera o estado emocional mudando a fisiologia, mudando o foco, mudando a linguagem, porque todas as coisas são integradas. Então, quando nós falamos de reedição de padrões e crenças limitantes, de memórias limitantes e tudo mais, nós falamos de alterar essas construções que se formam na mente através do registro automático delas pelos seus olhos, pelos seus 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão, entendeu? Então, quando nós falamos disso, nós falamos de reeditar, nós falamos em compreender, ou seja, o termo técnico dessa compreensão chama-se elicitar, tá? Mas nós falamos em compreender como esta construção foi feita e a partir dessa compreensão, nós, elicitando, descobrindo como é que isso foi arquivado na mente dessa pessoa, nós alteramos os padrões, nós reeditamos isso, nós alteramos essa memória. E isso pode ser feito pelos sentidos, pelos próprios sentidos que a pessoa usou para arquivar essa informação. Quer ver uma coisa? Uma situação aqui, ó. A pessoa ouviu um patrocínio negativo, certo? Ah, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, você não é capaz, você não... Né? Então, houve um patrocínio negativo, por exemplo, certo? Aí, desse patrocínio negativo, essa pessoa fica com aquilo martelando, ela fica dando foco, a mente buscando poupar energia, fica pensando naquela cena e aquilo expande, quando vê ela está imersa naquela situação, certo? E cada vez fica pior porque ela pensa naquilo e aquilo expande porque o cérebro está buscando poupar energia. Então pense no seguinte, esse patrocínio negativo machucou você, certo? Machucou você ou alguém que você conhece. Aliás, todos nós passamos em algum momento das nossas vidas por situações negativas, de patrocínio negativo, situações que nos machucam, certo? Agora, a pergunta que eu tenho é o seguinte, se o Pato Donald, se o Pato Donald dissesse para você que você não ia conseguir, ou se o Catatal, ou se quem mais ali, uma voz patética, ridícula, idiota, uma voz engraçada, uma voz infantil, dissesse que você não é capaz e você não vai conseguir, você acreditaria nessa voz? Entenderam o ponto? Então, veja, vamos de novo, entendendo como nós reeditamos crenças, tá? Existem muitos fatores, existe background, pano de fundo, psicogeografia, quer dizer, o background, cenário também, né? Existem muitos fatores, muitas formas, né, para que você faça uma reedição disso. Só que o ponto interessante é isso, que quando patrocinam negativamente você ou quando falam alguma coisa que te machuca, você pensa naquilo e às vezes fica obcecado e pensando, você dorme com a pessoa que te fez mal, certo? A pessoa te patrocinou negativamente, ela foi dura, rude com você, você vai dormir com ela ainda, porque você não para de pensar, você fica focando. E o interessante é isso, que se você compreender que isso na sua mente foi autobiografado, foi construído, foi arquivado pelos teus sentidos, e se você altera a estrutura
dessa memória, a estrutura dessa experiência você descaracteriza totalmente. Entenderam o ponto? Então, essa é uma pequena introdução à reedição de padrões e crenças limitantes. Por quê? Porque tudo na sua mente, olha só que interessante, tudo na sua mente só tem 5 ingredientes. Tudo dentro da sua mente só tem 5 ingredientes, entendeu? Claro que em proporções diferentes. Então, os 5 ingredientes são tato, olfato, paladar, visão, audição, entendeu? Então, na sua mente, tudo que está aí dentro só tem 5 ingredientes. E se você altera os ingredientes, você muda a receita. Você concorda comigo que se você altera o ingrediente de uma receita, você muda a receita? Você vai fazer um bolo. Em vez de açúcar, você coloca sal. Em vez de farinha comum, bota integral. Em vez de, né? Em vez de o bolo de maçã, mas você bota banana. Mudou o bolo, entendeu? E assim é na sua mente. Quando você altera uma parte, ou às vezes mais do que uma parte, até toda a estrutura de uma experiência, ela fica totalmente descaracterizada e ela promove libertação para você. Ou então eu posso justamente usar essas construções para criar estados ricos de recursos, que nós chamamos de âncoras. Nós podemos criar sensações maravilhosas, quer dizer, compreendendo essas reedições, você faz qualquer coisa, você altera qualquer coisa, você transforma a vida da pessoa numa vida muito melhor, você elimina bloqueios, padrões, cárceres, você reedita situações que machucaram. E o ponto interessante é que tudo que produz emoção, produz crença. O ponto interessante é que quando você produz crença, isso se torna programa que se retroalimenta para mais resultados que você queira ou não. Olha que interessante. Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui, tá? Sidney, assim, ó, só para você entender, tá? Tanto isso, na verdade, é o seguinte, ó, uma ressignificação, um reframing, é quando você dá um outro ponto de vista para um evento e um ponto de vista que faz com que você olhe de uma maneira muito mais fortalecedora. Na verdade, é uma ressignificação, se for analisar também, entendeu? Mas o termo mais adequado, pelo menos na minha compreensão, é uma reedição. Por quê? Porque nós estamos falando de estrutura de memória, estrutura de experiência, e para nós diferenciarmos o reframing, a ressignificação, que eu falei antes, da reedição, para não ficar tudo a mesma coisa, o termo mais adequado é uma reedição. Por quê? Porque você altera a estrutura dessa experiência e, portanto, você altera todo o impacto, todo o resultado, tudo que ela proporciona na sua mente. Ah, ok, obrigado, Thiago, obrigado aí. É um conceito fantástico mesmo, é muito moderno, porque poupa muito tempo. Entendeu? É verdade, Thiago. Mas, Sidney, voltando a você, você entendeu? É uma ressignificação? Claro que é, entendeu? É também. Só que se você entender que é bom diferenciar os termos. Eu prefiro, digamos, dizer que ressignificação é o reframing, é quando você analisa uma situação de uma maneira muito mais positiva e vê o que se pode aprender com aquilo, ou dar aconteceu, a pessoa perdeu o emprego. Né? Aí, quando nós elicitamos, e como você se sente em relação a isso? Se a pessoa disser, por exemplo, algumas pessoas podem dizer, graças a Deus, agora eu posso construir a vida dos meus sonhos. Tem recursos, mas existem pessoas que não têm recursos. Ai, meu Deus, e o que vai ser de mim agora? Ela não tem recursos. Então, aí sim cabe um reframing, né? Que daí essa ressignificação, que daí você diz assim, não, mas ao contrário, agora você aprendeu muito, você tem que agradecer a experiência que você teve e agora sim, com tudo que você aprendeu, você está preparado para encontrar algo que te realize muito mais, te dê mais resultados, basta você escrever um plano de ação e mostrar o que você pode fazer por outra empresa e, né, eu vou ajudar você nesse processo e isso vai fazer com que você chegue onde você quer de maneira que te realize mais, por exemplo. Isso é um reframing, né? Então, não que quando você altera a estrutura da experiência também não é uma ressignificação, mas é melhor dizer reedição, porque o objetivo pode ser feito ressignificação também, pode ser dito isso, mas é melhor dizer reedição, pelo menos eu acho, porque daí fica mais claro que nós estamos falando não de uma mudança de posição perceptual, não de um reframe, não de você está falando realmente de alterar a estrutura de uma memória, de uma experiência que você arquivou, entendeu? Para mim, pelo menos, fica mais fácil de discernir tecnicamente, senão a gente se embola aí, as coisas são muito parecidas, os termos, né, e as formas de agir. Então, eu prefiro usar essa forma, tá? Também, uma coisa importante, viu, Sidney? Se porventura você acha, não, mas eu prefiro usar ressignificação tanto para submodalidades e para o que o Luiz chama de reedição, não tem problema, não há problema, tá? Não é um termo que também fica totalmente fora, tá bom? Então, pelo menos é a maneira que eu prefiro trabalhar.
Ok, ok. O que mais que nós temos aqui? Sim, resolve muitos problemas, é verdade, Thiago. Resolve e rápido, né? Sem perder tempo, porque, ó, vou falar uma coisa. Sim, ó, eu já vou lá, Brunão. Vou lá, Brunão. Na verdade, sim, resolve muitos problemas de maneira rápida, sem perder tempo. Porque existem duas formas de você reeditar algo, tá? Ou de ressignificar. Tanto existem técnicas que pelo menos eu defino como reedição e ressignificação. Mas existem duas maneiras. Uma é na estrutura da memória e outra é no conteúdo, certo? Só que quando você fala em conteúdo de experiência, conteúdo de memória, às vezes você, claro, que tem que licitar as pernas limitantes. Eu acredito numa bobagem lá, mas por que você acredita nisso? Quais são outras crenças, né? Então você pode licitar o conteúdo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria esmagadora das vezes, quando você elicita e altera a estrutura dessa memória ou dessa experiência, isso é mais que suficiente para o resultado ser bem efetivo, entendeu? Então, acho bem interessante dizer isso a vocês, que normalmente, quando você pega na estrutura, você poupa muito tempo. Não é que você, em algum momento, não possa trabalhar o conteúdo, mas na maioria esmagadora, a estrutura é o suficiente. Em alguns casos, às vezes, a gente vai para o conteúdo, mas quase nunca, porque não precisa, e a vantagem é o tempo recorde, né? Para você trabalhar esses bloqueios, esses impasses, essas ausências de permissão, essas coisas que são traumatizantes, machucam e que muitas vezes podem ser programas que te levam a resultados inadequados, qualidade de vida inadequada e outros cárceres, ok? Então vamos lá. Brunão, para a ressignificação é bom usar heurística. Exatamente também. Claro que nós estamos... Brunão, tu é profissa, irmão. Você é profissional, cara. Pessoal, aqui eu estou recém começando a mostrar um pouco dessa questão aí de estrutura de experiência né, de memória. Então, você é profissa, né? Você é um geoterapeuta aí que já está com bons resultados, então a heurística já um pouquinho mais para frente. Mas deixa eu explicar o que é heurística para vocês, pessoal. Heurística é quando você trabalha sem resistência, entendeu? Por exemplo, quando você conta uma história, uma piada, uma metáfora, uma parábola, e essa parábola contém a informação que a pessoa recebe sem resistência e diz assim, puxa, que interessante essa história. Olha, a moral da história falou comigo, entendeu? Então, se eu digo para você, não, eu até conto uma piadinha. Essa piadinha eu não ouvi ninguém contando, acho que fui eu que inventei, tá? Eu nunca vi ninguém contando essa piada e eu sempre brinco. Eu acho engraçado essa piada que veio na minha cabeça. Eu sempre brinco assim, para quem, por exemplo, crê em Deus, né? A pessoa, de repente, Deus aparece assim, se manifesta na sua frente, em carne e osso aí, e diz, olha, vim aqui à Terra e resolvi que vou andar 30 dias contigo. 30 dias com você, porque você vai ser preparado por mim para algo muito bonito, né? Aí ele começa, Deus, todo dia, faz isso, faz aquilo, não faz aquilo, faz assim. Vai chegar num ponto que você vai dizer assim, meu Deus, eu sei que é Deus, mas eu não aguento mais o cara me dizendo o que fazer. Que saco! E olha que era Deus, hein? Entendeu o ponto? Então, até o próprio Cristo, né, o Senhor Jesus Cristo, ele ensinava por parábolas. Então, a parábola é uma forma de heurística, em que você trabalha sem resistência, em que você conta uma história e daí a moral da história, a pessoa, puxa vida, olha só a moral da história. Interessante isso, hein? Aprendi mais uma agora com essa história. Entendeu? Então, é uma das formas... Quer dizer, eu só estou simplificando a heurística, né? Essa é só uma das formas. Existem diversas formas de você preparar uma intervenção heurística. Então, é bem interessante. Eu gosto, eu me divirto assim, fazendo as heurísticas, contando histórias. Elas podem servir também para movimentar as pessoas com engajamento e condicionamento. Falar uma coisa importante para vocês, pessoal. O ser humano ele só se move por duas forças, a grosso modo. Tá? E, por exemplo, veja bem, isso é importante vocês entenderem, existem muitas forças que movem vocês. Aí você pensa assim, quais as forças que me movem? Vamos lá. Você é movido pela tua biologia, homem ou mulher, você é movido pelos teus hormônios, você é movido pela fisiologia, quer dizer, você é movido pelo teu subconsciente e olha, por último, e por uma série de outras forças interiores, aí, internas, que tem a ver realmente com biologia, com hormônio, com fisiologia, etc. e tal. Mas, a grosso modo, quando você decide assumir a tua vida nas rédeas, assumir o controle para construir o que você quer para você, na verdade, aí se resume a dois tipos de forças. Veja bem, quando você está consciente, aí são só dois tipos de forças, que é dor e prazer. Ou seja,
nós somos movidos, as duas forças principais que movem a nossa vida, principalmente consciente, é prazer, quase consciente, né? Porque prazer e dor movem no subconsciente também. Mas principalmente o prazer e dor. Então, nós fazemos tudo para ter prazer e evitar a dor. E são duas forças importantes. E essas duas forças, elas podem ser usadas para ajudar você, para ajudar os seus clientes, para ajudar seus familiares. São duas forças que, quando você entende que elas podem se tornar recursos, elas podem ajudar você a ter grandes resultados, tá? É isso aí, Sidney. Faz mais sentido, né? Faz mais sentido porque daí diferencia um pouco, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, o que mais que nós temos aqui? Ó, assim, ó, aqui, ó, boa pergunta essa aqui, tá? Peraí. Peraí, onde é que tá aquilo ali? Aqui, ó. Alcilene Viana. Alcilene. Estou aprendendo a dominar meus pensamentos. Alcilene, assim, ó. Não é a melhor sacada. Dominar, não, talvez você esteja até fazendo certo, mas esse adjetivo que você usou não é o melhor. Porque quando você fala em dominar, é como se você estivesse indo contra a estrutura. E a estrutura determina a função. A estrutura determina a função. Então, se a estrutura determina a função, eu não quero que você domine nada. Eu quero que... o meu objetivo profissional com você, e como coach, como trainer, como formador de terapeutas, etc., é que você não tenha uma estrutura te sabotando. Eu não quero, usando uma metáfora de um carro, por exemplo, eu não quero que você tenha 3 rodas puxando para frente e uma para trás, entendeu? Não tem performance num veículo que tem 3 rodas que puxam para frente e uma para trás. Não tem performance num carro desse. Então, eu não quero que você tenha... Olha quanta gasolina gasta um veículo. Agora, falando psiquicamente, olha quanto gasto psíquico você tem quando você diz: eu estou aprendendo a dominar. Olha, não é o termo mais adequado. O termo mais adequado é nós alterarmos essas estruturas. O teu cérebro é maravilhoso, ele possui plasticidade neural, então o termo mais adequado é nós alterarmos isso para que fique muito mais fácil, ou seja, para que a própria estrutura te dê o resultado que você quer. Até tem uma live que eu fiz essa semana, está lá no meu canal, como ter alta performance até no piloto automático. Então, altere a estrutura. Altere a estrutura. Pense nisso. Esse negócio, quando você... Imagina, Alcilene, imagina o seguinte, você ter que usar o consciente e os recursos psíquicos para dominar algo, sendo que você não precisa dominar, você pode alterar a estrutura e ela anda da maneira que ela precisa andar sem te sobrecarregar psiquicamente, entendeu? Então, eu não quero que você tenha uma vida sobrecarregada, eu não quero que você tenha, que despreenda esforço psíquico para ser quem você quer ser. Eu quero ao contrário, eu quero criar a estrutura para que ela trabalhe para você, entendeu? Olha, uma das coisas que eu estou estudando hoje para ajudar cada vez mais a todos, né, e a vocês que estão me vendo aqui agora, é inteligência artificial. Inteligência artificial é isso, você constrói as programações, e as programações fazem coisas que elas foram pré-determinadas. E eu quero te dizer que o teu cérebro pode ser feito a mesma coisa, você pode reprogramar, você pode construir, porque eu sei que isso, às vezes, isso desgasta muito as pessoas, quando as pessoas... Quer ver uma coisa? A pessoa tem um problema, aí, olha só, quando ela não foi alterada essa estrutura, olha o que acontece. Aí, cada vez que ela desfoca do consciente, cada vez que ela deixa de lado, o que acontece? Aquela estrutura inadequada entra em ação e começa a dar os resultados que ela não quer. Entendeu? Então, o melhor não é alterar a estrutura para que ela trabalhe para você, não é alterar esses padrões para que eles não despreendam tanto gasto psíquico, tanta atenção para que eles sejam teus apoiadores e não sabotadores. Então, em síntese, Alcilene, eu diria que é melhor, talvez você até esteja fazendo as coisas certas, mas esse termo, se você entendeu o que eu estou falando, esse termo não é o termo mais adequado. Agora, se você não sabe exatamente como fazer isso, nós vamos falar muito sobre isso, né? Principalmente amanhã também, amanhã às 14 horas, pelo Zoom, nós vamos ter uma mentoria, nós vamos trabalhar um pouco mais essas questões que vão fazer com que vocês compreendam essas construções, como alterá-las. Ao vivo e a cores, a gente vai ajudar diversas pessoas com bloqueios, impasses, com problemas, e o nosso objetivo é exatamente esse, é fazer com que vocês tenham resultados extraordinários, performance extraordinária, e que mesmo no automático, a ideia é que vocês não vivam no automático, a ideia é que vocês tenham
desenvolvimento exponencial, que vocês consigam resultados extraordinários, que vocês, com razoável facilidade, vençam os obstáculos. Mas, independente disso, quando você decide soltar um pouquinho as rédeas e focar em outra coisa porque precisa, o teu cérebro te ajuda e não te boicota, não fica indo numa direção. É mais ou menos o seguinte, você imagina se você dirigisse um barco, e daí você não pode tirar a mão do leme, porque daí ele começa a virar lá para o outro lado e começa a ir lá para o lugar que não deveria ir, e às vezes é lá para o abismo lá, né? Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos que você tenha qualidade de vida, e não que você tente ir contra uma estrutura estabelecida que não te leva na direção e nos resultados que você quer. Veja se ficou claro, Alcilene, para você, tá? Ah, é verdade, Graziela. Relembrar sofre duas vezes. E eu vou contar uma coisa para vocês, né? A maioria esmagadora de muitas formas hoje de terapia passam, sei lá, relembrando, mexendo na ferida. E olha, fala bem a verdade. No passado a gente pensa assim, no passado, né, em outras épocas, talvez até eu pensasse, não, foi lá mexer lá para melhorar, mas a verdade verdadeira é que quando você altera a estrutura da experiência, você não precisa ir lá para o passado, não precisa ficar remoendo, né? Não há necessidade de ficar, mesmo porque, vou falar uma coisa para vocês, vou falar uma coisa bem interessante, mesmo porque nem existe memória, isso que vocês chamam de memória não é bem pretensiosa. Ó, veja bem, nós falamos que existe, sim, um registro automático de tudo que você experiencia durante o seu dia. E esse registro automático vai se compactando e construindo de maneira extraordinária uma coisa chamada eu. Show de bola, certo? O problema é que realmente ele é automático, mas aquilo que ele arquiva automaticamente, primeiro, é extremamente pretensioso. Primeiro, porque o cérebro tem mecanismos de omissão, generalização e distorção. Ou seja, algumas coisas ele deleta porque não faz sentido. Outras ele omite, né, porque ele não acha prioridade. Outras ele deleta, omite ou generaliza. Ah, isso aqui eu sei. Isso aqui é uma xícara sem coisa para pegar aqui, ó. É uma xícara só que não tem, sabe? Então ele generaliza. Não é um copo, é outro conceito, entendeu? Então é isso que eu quero dizer a vocês. Então você tem os filtros da realidade, a posição perceptual que você assume em relação a cada memória, né? Você tem esses metaprogramas que são os filtros que você tem para poder dar significado àquilo. E mesmo assim, mesmo que você compreenda tudo isso, ainda tem uma questão bem interessante. A memória, quando você resgata essa memória, na verdade, você não resgata um arquivo. Olha só que interessante, a ciência diz que quando você resgata uma memória, você a reedita. Entendeu? Então, o que você chama de memória, na verdade, nem existe. É extremamente pretensioso. Deixa eu contar uma engraçada agora de recente. Minha, engraçada. Eu e minha esposa. Aí, olha que engraçado isso. A gente morou quase 2 décadas fora do Rio Grande do Sul, aí, quer dizer, no Rio Grande do Sul não, fora daqui dessa cidade. Morei bastante tempo em outros lugares do Brasil, morei em Santa Catarina, e daí agora, em função de uma situação de família e pandemia e outras coisas mais, acabei vindo aqui dar uma para com minha família, com meus pais e tudo mais. E olha que interessante, nós temos um imóvel aqui na cidade, né? E esse imóvel é interessante. Quando eu saí de lá, desse imóvel, porque na época eu dependia da economia local, hoje na nova economia a gente pode morar até no meio do mato, só tem que ter uma conexão com a internet. E quando eu saí desse imóvel, ele era um apartamento que para nós era gigante, entendeu? Um apartamento grande, papai, e tudo grande, cozinha grande, área de serviço grande, quarto grande. E tá, só que morando pelo Brasil para baixo para cima aí, a gente acabou locando apartamentos grandes também e tudo mais. Aí quando eu voltei aqui e eu quis pensar em ficar no nosso próprio imóvel lá, quando eu olhei para aquele imóvel, eu e minha esposa fomos até lá, eu falei, mas meu Deus do céu, o que aconteceu com esse apartamento gigante? Ele era o dobro de tamanho, agora encolheu? Como é que ele está tão pequeno? Pegou sol demais e encolheu esse apartamento? Como assim? Entendeu? A gente não acreditou que ele era tão pequeno. Só para você ter uma ideia. Simplesmente não fazia sentido, mas era tudo gigante, né? Agora está pequeno. Então, essa que é a questão interessante, sabe? Existem muitos fatores que podem alterar a tua percepção da realidade, e quando você resgata essa memória, você a reedita. O que eu quero dizer com isso?
Vamos usar a metáfora, ou fazer alusão, vamos fazer a alusão, por exemplo, de um casaco que você colocou no guarda-roupa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Você quer participar comigo, Alcilene? Eu posso, ó, tô te enviando a solicitação se você quer participar comigo, tá? Ah, tá. Ah, que bom. Muito obrigado, Rose. Obrigado, estou aqui para ajudar, tá? Ah, que bom. Fico... Rosenberg. Ah, tá. Não, prazer ajudar, Rosenberg. Que bom, fico muito feliz em poder ajudar você. Que bom, eu estou aqui para te ajudar no que você precisar, tá? Nós temos uma equipe aí. Se você quiser, Rosenberg, eu tenho pessoas aqui dentro da nossa equipe. Hoje eu não consigo atender mais coaches, ou clientes finais, porque eu tenho bastante demanda aí, mas eu atendo os nossos coaches. Ou seja, quem é formado por mim, eu sou coach deles. Mas os nossos coaches atendem pessoas, os nossos terapeutas e tudo mais. Então, existem pessoas aqui que podem ajudar você aí nessa questão da libertação do alcoolismo. E depende do lugar do Brasil que você está. Se você estiver no Rio Grande do Sul, eu presto serviço voluntário numa clínica de reabilitação, tá? Estamos aqui para colaborar com o teu desenvolvimento, com o teu sucesso, com a tua libertação. Fico muito feliz aí de poder estar contribuindo com você. É por isso que eu estou falando, pessoal. A gente está aqui prestando um serviço que tem salvado vidas, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, enquanto até mandei a solicitação, se alguém quiser participar comigo, aqui nós temos alguns minutos ainda. Então, só para vocês entenderem o seguinte, ó. Se nós usarmos a metáfora de um casaco que você coloca no guarda-roupa, a memória seria mais ou menos assim. Você compra um casaco cor-de-rosa, uma mulher, por exemplo, vai lá e compra um casaco, ou homem, sei lá, hoje em dia está tudo na moda, né? Eu, por exemplo, tenho camisa rosa e gosto. Então, assim, a pessoa vai lá e compra um casaco cor-de-rosa. Aí você bota no guarda-roupa. Algum tempo depois, quando você for... você está longe, está lá no Piauí. Não, mas ok, mas conte conosco, tem pessoas aqui que podem ajudar você. Inclusive, a Georginete, que está aqui, o Bruno, eu não sei se é mais o negócio do Bruno, mas o Bruno ele tem uma área um pouco mais específica, mas a Georginete, ela tem um grupo chamado Seja Livre, e esse grupo é focado em ajudar pessoas com problemas de compulsões, de vícios. Então, a Georginete aí, chama ela no privado, ela te dá um oi depois, ela vai poder também colaborar com o teu desenvolvimento, ela ajuda você, tá? Depois eu vou pegar as especialidades de todos aí que estão aí, eu vou direcionando aí conforme as pessoas forem pedindo ajuda para um atendimento gratuito, para uma ajuda gratuita aí, pelo menos, para poder dar mais algumas dicas e ajudar você, tá bom? Então estamos aí para colaborar com a tua libertação disso, porque a vida é extraordinária aí, você tem muitas possibilidades de construir o que você nem imaginou que era possível. E às vezes existem algumas coisas que te podem te atrapalhar, por mais que houve uma intenção positiva no início desse padrão de comportamento e que agora está realmente te impedindo de prosperar e avançar. Ok? Então, tá. A Georginete se prontificou para ajudar, tá? Então, é bom que o pessoal esteja aí, que conforme as pessoas vão pedindo ajuda, a gente vai direcionando aí para uma sessão gratuita. Então, pensa bem, pessoal. Então, voltando lá ao que eu estou falando, tá? Voltando ao que eu estou dizendo. Por exemplo, quando você pensa em memória, é como se você colocasse esse casaco dentro do guarda-roupa, um casaco cor-de-rosa. Aí você volta alguns anos depois, ou meses depois, seria mais ou menos assim a memória. É como se esse casaco de rosa se tornasse mais marrom. É como se ele era mais comprido, ficasse mais curto. As mangas aumentaram um pouquinho. Tinha 2 bolsos, agora esses bolsos subiram um pouco ou diminuíram de tamanho. Então, você entende isso? É como se você guardasse uma roupa do guarda-roupa e voltasse depois de um certo tempo para revê-la e você percebe que não é a mesma roupa exatamente como você colocou no guarda-roupa, que de rosa virou marrom, de comprido que se tornou mais curto, as mangas ficaram mais compridas, o casaco aqui embaixo mais curto, os bolsos diminuiu ou subiu, ou apareceu só um bolso, os botões também. Então, é assim que é a sua memória, entendeu? A sua memória... Obrigado, Gazela, estamos juntos aí, tá? Venham sempre com a gente aí, que tem muita coisa aí para nós e também outras pessoas aí que pedirem
ajuda, a gente está aí para ajudar e fazer com que elas possam realmente viver uma vida em abundância. Amanhã, às 14 horas, não esqueçam, venham para os nossos grupos, link na bio, uma mentoria gratuita em que eu vou ajudar as pessoas que estão aqui nos grupos, todas elas a se libertarem de tudo isso na prática, entendeu? A gente vai ajudar vocês aí, quem vocês precisarem trazer aí, que precisa de ajuda, para que elas possam ter desde libertação de todos os bloqueios e impasses a desenvolvimento de uma mentalidade exponencial para construir coisas que você nem imaginavam que era possível, tá bom? Muito obrigado. Então, tá, continuando. Então, isso que é a nossa memória. A nossa memória, ela é pretensiosa. Quando você guarda ela tem muitas variáveis, certo? Provavelmente vocês tiveram experiências assim, que de repente, quando você era criança, era alguma coisa que, aquela casa era gigante, aquele sofá era gigante, aquela pessoa, aquele senhor, aí depois passa o tempo e ele fica pequenininho, você cresceu, quer dizer, então, e não é só isso, nós não estamos falando só de geografia, nós não estamos falando só de algo físico, a pessoa, você cresceu, ele ficou pequeno, né? Por exemplo, não estamos falando só disso. Estamos falando que mesmo que alguma coisa não sofra variações, você olhou algo quando era adulto, passou 2, 3, 4 ou 5 anos e você olhou de novo aquilo. Mesmo assim, na tua memória, como ali dentro é tudo vivo, é tudo sinapses neurais, né? ela sofre variações. Então, você pode olhar para algo que antes parecia uma coisa e daqui a pouco é totalmente diferente, porque existem muitas coisas que mudam no seu eu, na sua vida, nos seus sentidos. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Então, até aquilo que você chama de memória não existe como você imagina. Quando você a acessa novamente, você, na verdade, a reedita. Ok, pessoal? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Obrigado, Brunão. Tamo junto. Obrigado pelo retorno aí. Quem mais que precisa de ajuda quer fazer uma pergunta? Antes uma moça me pediu aqui, eu enviei a solicitação. Ela não quer falar comigo ao vivo, não conseguiu? Eu estou aqui para ajudar, viu? O prazer é meu aí de poder colaborar com vocês todos aí. Ok, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado, Kézia. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer aí também estar aí ajudando. Contem conosco. Pessoal, assim, deixa eu lançar uma coisa para vocês, tá? Mais uma vez, amanhã nós temos mentoria gratuita e quem precisar de uma sessão gratuita, me chama no privado, tá? Quem precisar de sessão gratuita, quem precisar de alguma ajuda, me chama no privado que eu distribuo para as pessoas que trabalham aí conosco, que estão sendo formadas por nós, para que elas possam ajudar vocês, para que elas possam dar um atendimento, uma primeira sessão gratuita para vocês, tá bom? Então, ajudar vocês, entender quais são as suas demandas e proporcionar aí um primeiro suporte sem custo algum, né? Também, daqui a pouco, dar um conteúdo aí que vai ajudar você. Então, contem conosco. Realmente a nossa missão, é um prazer ajudar as pessoas a se libertarem. É isso que nos faz felizes e é dessa forma que nós fazemos a nossa vida realmente se tornar aí relevante e nos realiza. Melhor, inclusive, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Quanto mais nós ajudamos as pessoas, eu vou dizer, melhores nós ficamos, de nos sentir bem, de nos sentirmos realizados. É um prazer realmente colaborar, tá bom? Olha só, o Brunão lá trabalha forte a especialidade do Bruno Terapeuta aí, que é nosso parceiro também, que nós tivemos a honra e a oportunidade de ajudá-lo na sua jornada, entre outras pessoas, não fomos só nós, mas o Bruno foi uma das pessoas que nós também colaboramos com o nosso conhecimento. O Bruno se coloca à disposição aí para dar uma primeira sessão na área de ansiedade e depressão, tá? Então, o Bruno está também disponibilizando uma sessão gratuita na área de ansiedade e depressão. Sim. Alceir. Alceir, claro, Alceir. Ali, nós temos pessoas aí que podem ajudar você, tá? Nos chame aí no privado. Amanhã também, o Bruno aí se prontificou também. No meu canal tem material de ansiedade. Amanhã nós vamos trabalhar esse e uma série de outros bloqueios e impasses que impedem as pessoas de prosperarem e ter qualidade de vida. Então, mais uma vez, no link da minha bio, vocês estão convidados amanhã para a nossa mentoria. Será um prazer ter vocês conosco e ajudar aí para que você tenha permissão e tenha os recursos aí para avançar, para se libertar e construir o que você quer. Aqui, Mulheres de Valor. Como é seu nome? Só diz o nome do teu Insta, aqui, Mulheres de Valor. Luiz, como parar de pensar sempre os mesmos pensamentos? É assim.
Veja bem, depois coloca seu nome, por favor, porque aqui está escrito mulher de valor, mas não está escrito o seu nome, tá? Assim, ó, daí fica mais pessoal eu chamar você pelo nome. Então, é o seguinte, como parar de pensar? Olha, é assim, ó, tem diversas questões. Fabiana, oi Fabiana, seja bem-vinda. A grosso modo, Fabiana, a grosso modo, é só você mudar o foco. Entretanto, existem alguns padrões. Por exemplo, quando a pessoa não consegue, quando a pessoa não consegue se desgrudar desses pensamentos, provavelmente é porque existem algumas coisas que podem estar acontecendo. Ou você está neuroquimicamente debilitada, ou precisaria entender isso, se a pessoa ou não dorme, ou, quer dizer, ela pode estar com uma ansiedade que já se agravou neuroquimicamente, por exemplo, né? Quando a pessoa ela experiencia esses casos de ansiedade, isso debilita ela, mesmo que ela queira alterar essas construções. Com o cérebro debilitado, o mundo é cinzento e ela não consegue se desgrudar de pensamentos ruins. E isso tem algo neuroquimicamente, né? Isso é uma construção, uma debilitação neuroquímica, ok? Então, por exemplo, primeiro ponto. Segundo, a grosso modo é só focar no lugar que você quer. Mas existe um outro padrão que acaba deixando você dentro desse cárcere, que se você, por exemplo, é coadjuvante, entendeu? A grande sacada, eu já falei em outras lives isso, mas a grande sacada é você focar no lugar certo. Quando você foca no lugar certo, é que nem uma corrida. Eu sempre falo isso, respeitando as leis da física, certo? Respeitando as leis da física. Mas quando você, numa corrida, está saindo fora da pista, o piloto só tem um jeito de voltar para a corrida, que é focar na pista, porque se ele focar no muro, ele vai bater. Se tem uma chance de recuperar o carro, é focar no lugar certo. Só que na mente humana, sempre tem, porque as leis da física não estão envolvidas. Então, a sacada, Fabiana, é focar no lugar certo. Entretanto, também não adianta você focar no lugar certo se você não está andando para frente. Ou seja, se você fica coadjuvante, se você não tem propósito claro, se você você não avança, aí muito possivelmente por você estar como espectadora da realidade, e muitas vezes como espectadora da realidade e não protagonista, como coadjuvante, você fica frustrada. Então, a inércia, estar parado sem avançar e sem construir o que você quer de resultados, também pode ser um fator em que você fique obcecado pelo que não te interessa. Porque o teu cérebro ele quer te ajudar, certo? O teu cérebro é otimizado e quer fazer você poupar energia. Entretanto, a ideia dele de poupar energia é facilitar o acesso ao que você mais tem acessado. Sabe inteligência artificial? Sabe esses remarketing, né? Sabe remarketing? Que você vai lá na internet, ou inteligência artificial, tipo Google, Facebook, Instagram, YouTube, que você vai lá na internet, e você entra num site, olha um produto na internet, faz alguma coisa lá que te interessou. Aí eles te perseguem, entendeu? Aí a inteligência artificial das redes sociais e das mídias, elas fazem o quê? Elas ficam só jogando anúncio para você. É assim que teu cérebro funciona, entendeu? O teu cérebro é do mesmo jeito. Então, a grosso modo, se você não está debilitado neuroquimicamente e se você não é coadjuvante, se você tem a capacidade de ser protagonista, a grosso modo é só focar no lugar certo e construir a realidade que você quer e deixar para lá. Aí, automaticamente, por falta de acesso a essa construção, ela acaba se tornando cada vez menos influente e desaparecendo. É que nem um caminho que você para de trilhar, certo? Agora, entretanto, nós podemos ajudar você. Nós podemos elicitar essas submodalidades e reeditar isso para que isso automaticamente pare de fazer sentido, pare de te incomodar. Mas lembrando sempre, Fabiana, nem sempre os problemas eles são só sinapses neurais. Às vezes você pode estar já experienciando alguma debilitação, entendeu? Ficou claro? Eu tentei explicar didaticamente para você entender isso. A grosso modo, se você é protagonista, provavelmente, eu volto a dizer, eu não conheço você pessoalmente, não entrevistei você, não sei se você tem uma debilitação, se você experienciou tantos estados de ansiedade que agora você tem, digamos, o problema da ansiedade, sabe qual é? O problema da ansiedade é que nem quando você tem a tua conta no banco, entendeu? O problema da ansiedade é que ela te hiperativa. Aí é que nem a conta no banco, você está gastando mais do que você arrecada, você está no vermelho. Ou seja, você fica tão hiperativa que você acaba não permitindo que o teu cérebro descanse o suficiente para
te devolver a serotonina e outras coisas mais, aí os neurohormônios que fazem com que você tenha qualidade de vida. Então, por exemplo, aí sim, para quem tem predisposição, não é para todo mundo, é para quem tem predisposição, que pelo que se sabe da Organização Mundial da Saúde, provavelmente metade da população mundial vai ter algum problema, né, psíquico em alguma época da sua vida, de acordo com a OMS. Mas se não é neuroquímico, certo? Se não é neuroquímico, ela é uma construção e ela se agrava pelo fato de você não compreender esses mecanismos, pelo fato de você focar no lugar errado, pelo fato de você, tudo que você foca expande, né? Você está focando e o teu cérebro está ajudando você a acessar aquela construção. Ele não sabe que aquilo é bom ou ruim. Ele não sabe o que é. Olha, Fabiana, não pensa no coelhinho vermelho, pelo amor de Deus, não pensa na bolinha branca. Ele não sabe o que é isso. Quem sabe é é a Fabiana que sabe, não teu cérebro. Então, são esses fatores a princípio, mas existem duas formas. Uma é focar no lugar certo e para agilizar esse processo, para que esse processo fique muito rápido, dando permissão para que você construa a vida dos seus sonhos. Primeira coisa é também usar as técnicas de reedição, tá? Que nós colocamos à disposição para ajudar você aí com uma sessão gratuita. E o segundo passo é aí sim para evitar a recorrência, ouçam bem, para evitar a recorrência, as ações claras que te levarão na construção da vida que você quer experienciar. Tudo bem? Ficou claro, Fabiana? Exatamente, Brunão, exatamente. Exatamente, metacognição, tá. Ah, é verdade, Rui, é verdade mesmo. Um elefante, isso é uma boa metáfora, eu gosto dessa metáfora. O elefante, filhote, é preso por uma cordinha, nem é numa árvore, normalmente é num toquinho no chão, lá, num pá, às vezes nem é numa árvore, a maior parte das vezes o pessoal de circo lá prende o elefante num toquinho lá no chão, pá. E ele tenta algumas vezes quando é criança e não consegue sair arrebentar aquela corda. Aí, com o passar do tempo, ele vira um paquiderme de 4 a 5 toneladas, um monstro de forte, e se amarrar um tanque de guerra, acho que ele puxa, nem sei, acho eu, não sei, um monstro de forte, né? E daí ele, o nome disso é condicionamento, entendeu? Aí ele olha para aquele toquinho no chão e fala assim, não, fixou o toquinho, não tenho o que fazer, não consigo sair daqui. E assim é você, assim é você. Você criou uma crença limitante que em algum momento fez sentido para você, e daí você se tornou adulto, capaz, ou adulto ou adulta, fez diversas formações acadêmicas, diversos recursos, diversos conhecimentos, diversas competências que você adquiriu, e daí que simplesmente você pensa, ah, não, aquilo ali não tem o que fazer, aquilo ali está fixado ali, não dá para mim, entendeu? É a mesma coisa com você, entendeu? Você tem uma força extraordinária, você tem recursos extraordinários, a cada momento você melhora a tua capacidade, a tua forma, as tuas interpretações da realidade, mas existem alguns toquinhos lá no chão que não tem poder nenhum, que quando bota a cordinha lá, você olha e fala, não, daqui não dá para sair, entendeu? Às vezes acontece isso com você. Ok, pessoal? Ah, ok, obrigado, Fabiana. Estou aí para ajudar, tá? Mais uma vez, nós nos colocamos à disposição aí, basta me chamar no privado aí, eu direciono para um dos nossos profissionais para o atendimento gratuito para você, é uma sessão aí, tá? Fique à vontade aí para nos chamar. Ok, muito claro, ok, obrigado. Questão, foco mesmo, obrigada, legal. Aham, e o foco te tira da posição de coadjuvante, o foco faz... Porque o que é que faz você ficar pensando no que você não quer? Né? Geralmente é o fato de você ficar como espectador da realidade, o fato de você ficar como alguém que fica... É mais ou menos assim, ó. Aquilo que você mais pensa quando você não tem algo melhor para pensar é aquilo que fica te obcecando. E ainda você começa a se contar histórias e meu Deus do céu, quando vê você está aí num estado sem recursos. Então, realmente, o protagonismo também é uma das ferramentas dentro de um plano de ação consistente que vai ajudar você a evitar essa recorrência. Tá, ok? Conte conosco aí no que precisar. Olha, a Graziella realmente escrever no caderno é bom para você olhar em uma posição meta para essas crianças, é interessante também. Muito obrigado, Kézia. Obrigado, o prazer é meu aí poder colaborar com todos que estão aqui, com você também. Muito obrigado. Que bom. Depois me fala, Kézia, qual o curso meu que você adquiriu que mudou a sua vida? Pessoal, deixa eu falar uma coisa, ó, já está quase no fim a live aqui de hoje. Exatamente, Alceide, nós somos capazes, sim, de alterar a nossa realidade, tá? Obrigado mais uma vez, sejam aí, mais uma vez, todos aí
né? Bem-vindos para estar amanhã às 14 horas na nossa mentoria online, que será gratuita. Link está na bio, tá? E na próxima quinta-feira nós teremos também um workshop em que nós vamos falar sobre principalmente digamos, a reconstrução da realidade que você quer experienciar, uma realidade de abundância. Nós vamos falar em como criar uma realidade de abundância na sua vida na próxima quinta-feira. Mas amanhã, às 14 horas, nós vamos trabalhar nessa mentoria gratuita todos esses padrões limitantes que atrapalham vocês e ajudar vocês a se libertarem dessas coisas que não são interessantes. E olha uma coisa importante, pessoal, para finalizar a live de hoje. Quero que vocês entendam o seguinte. Todos os nossos programas e crenças, com o passar do tempo, eles se desatualizam. Mãe, prazer, vai ser um prazer ter vocês amanhã lá. Muito obrigado. Então, todos os nossos padrões e crenças, nossos programas, com o passar do tempo, eles se desatualizam. Ou seja, é mais ou menos assim, ó. Quando você era criança ou adolescente, né, você experienciou algo e aquilo lá, naquele exato momento, com a mentalidade que você tinha, com os recursos que você tinha, no contexto em que você vivia, parecia que aquela estratégia de resolver aquele problema era interessante, fazia sentido, era bom, né? Entretanto, o tempo passa, você amadurece, você evolui, você casa, você se forma, você tem filhos e você amadurece. E às vezes existem programas que você está utilizando que são absurdamente ultrapassados e você não sabe, não percebe que eles te movem, porque programa gera atitude, que gera crença, que gera potencial para mais do mesmo, se retroalimenta, né? Então, existem uma série de sintaxes, de programas, digamos, de critérios para tomar decisões que se desatualizaram. E às vezes você não sabe porque os resultados não são bons. Quer ver uma coisa engraçadinha para finalizar a live de hoje, que já vão me chamar aí para desligar? Vou contar uma para vocês. Atendo muitas pessoas, né? Muitas. E daí, às vezes, acontece... Eu me lembrei de uma agora aqui, uma executiva, por exemplo. A executiva chegou e disse assim para mim, olha, meu Deus, eu estou nessa empresa aqui, o que eu me esforço, o que eu faço tudo para me reconhecerem aqui, eu faço o meu melhor, ninguém me promove, ninguém me... né? E daí eu olhei para ela e falei assim, ô fulana, o problema é que aqui ninguém é seu papai nem sua mamãe. Aqui não adianta você só fazer bonitinho que vão te reconhecer. Aqui o ponto é você superar as expectativas, sim, para você ter moral, claro. Você estabelece uma grade de performance, em cima dessa grade de performance você decide que com esses critérios, com essas evidências, esses indicadores de desempenho, superar as expectativas, mas se você quiser ir além aqui dentro, você precisa de um plano de ação e vender essa ideia para eles, dos resultados que você pode dar a eles para que você pleiteie isso. Então, às vezes nós temos isso. Ela achava que, e isso é muito comum, estou falando só de uma possibilidade, ela achava o seguinte, não, se eu fizer bonitinho, que nem eu fazia lá em casa com a mamãe e papai, eles vão olhar para mim, botar a mão na minha cabeça e falar, ai, que linda, entendeu? Não vão, cara. Nem sempre vai acontecer isso, entendeu? Ainda mais uma empresa que era descentralizada, que nem aquela, né? Não vão. Você que precisa dizer, olha, eu quero levar vocês além. Vocês gostaram do que eu fiz agora? Tá bom? Estou, sei lá, meses, anos aqui. Vocês gostaram? Então eu quero levar vocês além. Eu quero ampliar. Eu tenho certeza que com esse plano eu aumento o faturamento de vocês em 20%. Entendeu? Ninguém está rasgando dinheiro. Ninguém vai dizer não para você. Então, por exemplo, esse é um programa. Aí eu brinquei, dei um susto nela, né? E falei assim, ó, aqui ninguém é seu papai nem sua mamãe. Aqui é uma empresa. Então, se você quer que eles participem e prosperem, você participem da tua visão, constrói ela num papel ali, num plano de ação consistente, mostra para eles e vende a ideia para eles, daí você prospera. Se você ficar esperando aí, vai cansar. Entenderam? Então é isso. Às vezes nós estamos aí vivendo programas extraordinariamente ultrapassados que não nos dão os resultados e a gente fica questionando o que está errado. O que está errado é que ali não é mamãe nem papai. O que está errado é que ali não é né, onde você imaginava, que aqui não é a primeira série, não é prézinho, né? Quer dizer, entenderam isso? Eu falei de uma brincadeira só, de uma situação só. E todo dia eu vejo programas que se desatualizam e as pessoas não percebem que estão desatualizados e dão péssimos resultados. E elas dizem assim, ai meu Deus, por que será que eu quero uma coisa da outra? Por que eu ajo assim? É só reeditar, ok? É só alterar. E aí essa foi
a live de hoje, onde nós falamos sobre introdução à reedição de crenças e padrões limitantes. Pessoal, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de todos, muito obrigado. Amanhã, às 14 horas, estaremos no Zoom. Quem não tem o Zoom, por favor, baixe o Zoom já para poder nos acompanhar. Vocês que estiverem no grupo, né, vocês receberão os links dessa live. No link da bio você tem como fazer a sua inscrição. Então, amanhã, às 14 horas, eu espero você. Traga suas crenças, é gratuita, convide mais pessoas. Vamos ajudá-las, vamos colocá-las em liberdade e vamos entender que isso é uma missão bonita, que na maior parte das vezes você não vai apenas ajudá-las, você, em muitos casos, você vai estar salvando vidas, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Olha as pessoas se colocando à disposição aí para ajudar, a Georginete, os outros que estão aí, o Bruno, né, e mais outros que estão aí se colocando à disposição para ajudar você, tá bom? Ótima noite a todos e até amanhã.